Um outro aspecto do problema, né? Eu queria levantar uma série de situações aqui para depois fazer uma análise de conjunto. É a própria situação das eleições, né? Qual que é o eixo da eleição atual, da eleição municipal atual? O eixo da eleição é como fortalecer a política da burguesia golpista. Quase todos os candidatos, né, com exceção, logicamente, dos bolsonaristas e de uma parcela da esquerda, giram em torno dessa política. Nós estamos vendo que a burguesia, que manipula aí, a imprensa, que tem à sua disposição a imprensa, governos importantes, como o governo do estado de São Paulo e tudo mais, ela está conseguindo produzir um resultado que era um resultado muito complexo de se conseguir, que é levantar os candidatos que são minoritários dessa direita. Nós vemos o caso do Bruno Covas em São Paulo. A burguesia organiza a eleição e manipula a eleição de uma maneira muito hábil, né? Um dos instrumentos mais importantes que ela usou para manipular a eleição foi o próprio Guilherme Boulos e o PSOL. No Rio de Janeiro, a burguesia colocou o Paes em primeiro lugar, apesar de tudo, né? Apesar dele não ser um candidato minimamente popular, mas a burguesia tem essa capacidade de controlar a eleição. O PSOL abandonou a sua candidatura, né? A candidatura do PT é muito atacada. O Crivella também é muito atacado pela burguesia. E a burguesia, nesse sentido, vai conseguindo avançar, apesar de que nós sabemos, né, que esses setores todos da burguesia, Bruno Covas, Eduardo Paes e outros pelo Brasil afora, candidatos do PSB, do DEM, do PSDB, etc. e tal, são candidatos que não têm, na realidade, nenhuma popularidade. Isso daí é o resultado de uma hábil manipulação política, né? Manipulação das pesquisas, manipulação da imprensa, a organização de uma campanha eleitoral, onde, na verdade, ninguém pode fazer campanha eleitoral. Então, a campanha eleitoral é feita pela Globo, né? Em alguns lugares, como, por exemplo, Pernambuco, o governo foi ao extremo de proibir as campanhas de rua, para impedir a candidata do PT de sair à rua, porque é óbvio, né? Esses governos todos, essa gente controla a grande imprensa em todos os lugares. Foi com essa grande imprensa que eles derrubaram o governo do PT, é uma arma muito poderosa que eles têm. E, portanto, eles vão, nesse sentido, manipulando as eleições. Essa manipulação das eleições conta também com o fato de que, por diversos meios, né, por meio do PSOL, por meio de alguns setores do PT, por meio do PDT, por meio de outros setores da esquerda, principalmente o PCdoB, que é um partidário, o partidário mais declarado e mais consistente da Frente Ampla, eles vão conseguindo obter um resultado dessas características, né? Então, nós vemos aqui, né, que toda a situação política nacional, internacional, principalmente do ponto de vista eleitoral, né, ou de preparação das eleições, porque no Brasil nós temos eleições municipais e nós temos também uma luta para a preparação das eleições presidenciais em 2020, né? Na Bolívia foram as eleições, no Chile foi eleição, né, e assim por diante. Quer dizer, a burguesia, essa é a primeira conclusão que nós devemos tirar da situação, utiliza, né, a fundo, utiliza de uma maneira extremamente hábil
as eleições para favorecer a Frente Ampla. E a política geral em todos os lugares é essa, é a política da Frente Ampla. Vamos examinar um pouco mais de perto em que consiste exatamente essa política da Frente Ampla. A política da Frente Ampla, o objetivo dela, em primeiro lugar, é o de revigorar, digamos assim, né, ou em alguns casos até ressuscitar forças políticas que foram entraram em crise, desmoronaram em função da polarização política que existe em vários países do mundo nesse momento, né? A polarização política, nós já explicamos isso aqui várias vezes, mas é sempre bom explicar de novo, ela surge do desmoronamento do centro político em cada país. O que é esse centro político? O centro político é aquele grupo político que governa, né, em nome de um bloco econômico do imperialismo e dos grandes capitalistas locais, né? Então, no Brasil, nós tivemos aí desde a ditadura uma combinação entre o antigo MDB, depois PMDB, e o partido da ditadura, né? Quando a ditadura acaba, né, quer dizer, os governos militares acabam e assume um governo civil, é um governo de colaboração entre a ala mais direitista do MDB, Tancredo Neves, e o núcleo essencial do partido da ditadura, que naquela época é o PFL, atual DEM, né, que é o setor político mais importante, ligado aos banqueiros, ligado aos setores dos grandes capitalistas, do petróleo, de outros setores ligados ao imperialismo mundial também. Essa combinação que surge da crise da ditadura, né, antes dessa crise, logicamente, governava uma outra combinação, que era a aliança entre o que seria hoje o DEM e a extrema-direita, que seria hoje, digamos assim, o bolsonarismo, né? Então, da aliança entre o setor mais importante da burguesia nacional estrangeira e a extrema-direita, passou-se a aliança entre o setor, esse setor da burguesia e um setor menor da burguesia, que são as oligarquias regionais e tudo mais, que estavam representadas no MDB, setores da pequena burguesia, inclusive setores da esquerda que davam apoio a essa coalizão. Esse foi o governo, acabou sendo o governo do Sarney, né, que vai de 1985 até 1989. A esse governo sobe aí um candidato improvisado, que é o Collor, também apoiado nessa coligação desses partidos de centro. Depois o FHC vai ser o homem que encabeça essa coligação, até que essa coligação é derrotada nas eleições, né, em 2002, né, ou seja, muitos anos depois do fim da ditadura, pelo PT. Né? Esse centro político ele existe em todos os países, é a fórmula política ideal da burguesia, né? Ela pode ser feita de várias maneiras, desde que os partidos essenciais da burguesia estejam presentes e tenham uma importante participação. Com a crise, né, de 2008, né, a crise total da política neoliberal, que não foi uma crise qualquer, essa crise ela começa com enormes lutas populares, veja-se a luta no Iraque contra a ocupação norte-americana, depois a luta na América Latina, né, o argentinaço, a insurreição boliviana, a verdadeira revolução venezuelana, as mobilizações no Equador, em vários países,
o centro entra em crise. Né? Entra em crise e, na América Latina, ele é obrigado a ceder terreno para governos da esquerda nacionalista. Muito, diga-se de passagem, muito a contragosto, embora esses governos não representassem de forma nenhuma, né, uma ameaça para o capitalismo de um modo geral, eles representavam um deslocamento na balança de poder, né, muito indesejado pelo imperialismo para os setores nacionalistas e populares. Essa situação veio se agravando, né? A direita burguesa, né? Tipo PSD, no Brasil, tipo PSDB, tipo MDB, DEM, etc., lança a mão de uma aliança com a extrema-direita, né? Para realizar uma mobilização extremamente direitista, já praticamente de características fascistas, contra os governos nacionalistas. É uma mobilização profundamente anticomunista, todo mundo viu isso daí, né? Muitas das pessoas que hoje pedem desculpas aí foram arautos aí de um anticomunismo rasteiro, né? De tipo fascista. Essa situação leva ao golpe de Estado em vários lugares, que é um golpe de Estado em geral, como todo golpe de Estado, que contraria, na realidade, a vontade popular. A gente pode ver a situação na Bolívia. Na Bolívia, o governo Evo Morales foi derrubado pelo golpe de Estado, mas a vontade popular se fez presente numa série de manifestações políticas das massas operárias e camponesas bolivianas. No Brasil, o governo do PT foi derrotado, né? E, na sequência, o PT foi para o segundo turno numa eleição totalmente fraudada, onde o Lula não pôde concorrer. Quer dizer, o golpe de Estado ele é uma fórmula que precisaria, né, ainda dominar completamente o país para se impor. Diante dessa situação, o centro político, vendo, né, as dificuldades da extrema-direita, lança em vários lugares uma política diferente, que é o quê? Ao invés de se apoiar na extrema-direita para derrubar o governo de esquerda, uma vez que esses governos já foram derrubados, é se apoiar na esquerda para recuperar o seu papel político de centro. Né? Essa é a fórmula da Frente Ampla. Quer dizer, se trata de ressuscitar politicamente os golpistas, né, os aliados do imperialismo, aqueles que levaram adiante uma política neoliberal que é responsável pela crise e pela polarização. No Brasil, né, por que é que o PSDB se desintegrou? O PSDB se desintegrou por causa da política neoliberal, evidentemente. A defesa da política neoliberal. Depois do governo FHC, as privatizações e as ações do governo privatizador e neoliberal ficaram assim condenadas pelos trabalhadores. A miséria se espalhou e tudo mais. Então, o grande problema da situação política aqui é como retomar o controle. Né? É isso que está em pauta. Aqueles que pensam que a política de frente ampla é uma política da esquerda para fazer sabe-se lá o quê, estão vivendo na imaginação. Essa é uma política da burguesia. É uma política das pessoas que deram golpe na América Latina em todos os lugares. Aqui a burguesia mostra a sua tradicional habilidade política, que não é um produto da inteligência, mas é um produto do fato de que eles controlam a política nacional. O que é que eles fizeram? Primeiro, eles impulsionaram a extrema-direita. Né? Impulsionaram a extrema-direita que eles têm uma certa dificuldade para controlar. Veja, no caso do Brasil, o governo Bolsonaro. Quer dizer, quem impulsionou a extrema-direita foi a própria burguesia. Tudo bem, né,
que a situação política ela cria condições favoráveis para a extrema-direita. A polarização, a vontade da burguesia de destruir as conquistas sociais e tudo mais, cria uma situação favorável para o anticomunismo, para o fascismo e tudo mais. Nós vimos isso em todos os lugares. Usou a extrema-direita para derrotar a esquerda, né? E agora quer perdeu o controle em vários lugares para a extrema-direita, o caso do Brasil é o mais significativo, e agora eles querem usar a esquerda para retomar o controle. Nisso consiste a política de frente ampla. A burguesia usa a extrema-direita como um espantalho para agrupar em torno de si, a reboque dela, a esquerda, né? Em nome da luta democrática, o que é uma coisa grotesca, porque falar que nós vamos lutar pela democracia junto com aqueles que derrubaram o governo democraticamente eleito da Dilma Rousseff é uma piada, é um escárnio, né? Nem mesmo os mais fervorosos defensores da Frente Ampla acreditam nisso, né? O que eles acham é que eles se colocam numa posição favorável pela aliança com a burguesia, mas que essa burguesia vai garantir a democracia, quer dizer, a mesma burguesia que derrubou o governo Evo Morales vai garantir a democracia na Bolívia? Lógico que não. No Chile nós estamos vendo, né? A enorme mobilização popular deu a essa esquerda e à burguesia a possibilidade de fazer alguma coisa contra o governo Piñera. Fizeram? Não. Eles bloquearam um movimento para tirar o governo. Quer dizer, eles sustentaram o governo atual no Chile. E agora fizeram uma Assembleia Constituinte que tem um enorme controle da direita. Quer dizer, essa a democracia pela qual eles estão lutando. Não é democracia nenhuma, é simplesmente uma luta pelo controle político. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração aqui, e que mostra que essa posição toda é uma farsa, é o fato de que a extrema-direita e a direita são representantes da mesma classe social, da burguesia. Num dado momento, a extrema-direita pode ficar circunscrita a um setor minoritário da burguesia, porque o setor majoritário não apoia ela. Usa a extrema-direita e depois, né, descarta a extrema-direita como alternativa de poder, porque eles consideram que a situação não é tão grave assim que você deva entregar imediatamente o poder à extrema-direita. No entanto, eles não descartam a extrema-direita. A extrema-direita está lá, ela está sendo alimentada por setores da burguesia e é uma carta que a burguesia pode tirar, né, do baralho num dado momento em que essa carta seja necessária. Quer dizer, a ideia de que a aliança com a direita burguesa tradicional vai levar ao esmagamento da extrema-direita é totalmente falsa. Não tem absolutamente nenhum fundamento. Pelo contrário, né? A experiência chilena ela tem o mérito de mostrar que, na realidade, a aliança da esquerda com a burguesia leva ao desmantelamento da mobilização popular. Ora, a mobilização popular é a única arma efetiva contra a direita. Se você desmantela a mobilização popular, é evidente que, apesar de todo o malabarismo da direita, a extrema-direita vai acabar crescendo, né? Vai crescer naquele vazio político criado pelo desmantelamento da mobilização popular. Então nós temos aqui um mecanismo político que é preciso compreender a fundo, né? E que nesse momento no Brasil está sendo impulsionado aí não apenas pelos partidos tradicionais, neoliberais, autoritários, pró-imperialistas da burguesia, mas pela esquerda, né? O PCdoB é o partido de esquerda que mais
energicamente defende essa política. Quer dizer, é a política de aliança com aqueles que realizaram o golpe de 2016, com a burguesia neoliberal, com aqueles que mais massacraram a população brasileira nos últimos 50 anos, provavelmente mais massacraram a população brasileira em todos os tempos. Venderam o país para o imperialismo, né? Segundo o PCdoB, devido à ameaça do bolsonarismo, essa aliança é fundamental. Esse é o caminho, logicamente, da derrota. Uma parte do PT é favorável a essa aliança. Nós vimos aí que o Haddad, né, assinou o manifesto, mas não é só o Haddad, há outros setores aí que também são favoráveis. Apareceram vozes aí para defender a aliança com a burguesia. É que essa política acabou sendo truncada, né, pelas declarações do próprio Lula, que falou que não queria essa aliança. Para o PT é uma aliança humilhante, vergonhosa, porque é a aliança com as pessoas que colocaram o Lula na cadeia, que retiraram os direitos políticos dele, quer dizer, é uma aliança com o inimigo, né, muito claramente. Em terceiro lugar, nós temos o PSOL. O PSOL é um partido que, por ser um partido pequeno burguês, quase que puro sangue, né? Pequeno burguês de esquerda, ele é um partido composto fundamentalmente de arrivistas parlamentares, né? O que nós queremos dizer com arrivistas parlamentares? Carreiristas que querem subir na vida política, né, por meio do parlamento e que, no geral, estão dispostos a fazer qualquer coisa para se eleger. E esse tipo de partido, né, nós vimos isso daí na Europa, com o Syriza, com o Podemos, com outros tipos de formação, mas é histórico esse problema. Esse tipo de partido ele é uma espécie, ele está sempre à disposição de fazer as mais estranhas manobras políticas, né, inclusive a serviço da direita e do imperialismo, para progredir, né? De um certo modo, é importante destacar isso daí, os integrantes desse partido são uma burguesia que a gente não deveria dizer que ela é de esquerda realmente. Há gente aí que é de esquerda, né, que tem ideias socialistas, etc. e tal, embora isso daí seja só um índice, porque ter ideia socialista não significa nada. O problema é o que você faz com essas ideias. Mas uma boa parte do público do PSOL são pequenos burgueses que mais corretamente seria dizer que eles são liberais no estilo norte-americano. Quer dizer, eles se colocam a favor dos direitos da mulher num sentido burguês, contra o racismo num sentido burguês, a favor do direito dos LGBT, não são, de um modo geral, partidários dos direitos democráticos da população, tem um viés, inclusive, bastante autoritário na sua política, né? E como todo grupo pequeno burguês, o que importa para eles é subir, seja lá como for.